Vamos lá, galera. Então, continuando aí, Mateus capítulo 13 hoje. Como de costume, antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Vai frisar do meu? Não. Uma breve oração para que o Senhor possa nos conduzir no aprendizado aí. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, Pai, gratos a Ti pelo dia que tivemos até agora e pedindo, Senhor, que nessa nossa reunião o Senhor se faça presente, Pai, de forma que estamos aqui todos com o objetivo de aprender a Tua palavra, de conhecer mais de Ti, de saber a Tua vontade para nós, Pai. Peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos absorver tudo isso, Pai, gerar frutos para a honra e glória do Teu nome. Entregamos a Ti as nossas vidas e pedimos que Tu se faça presente nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Bom, Mateus capítulo 13 é aqueles, espero que todos tenham lido antes aí, né? O capítulo das parábolas. É um capítulo em que Jesus começa a falar das parábolas aí de uma forma um pouco mais frequente e são várias parábolas muito interessantes aí para o aprendizado. Ele começa aí, as parábolas, começa o capítulo 13, deixa eu só abrir aqui meu rascunho aqui. Ele começa o capítulo 13 falando da parábola do semeador, né? Jesus tinha saído da casa onde ele estava antes, e aí foi para a beira do mar, para a beira-mar, e aí uma grande multidão começou a cercar, de modo que ele precisou ir para um barco para poder o povo ver o que ele estava falando, né? E aí ele começa a falar sobre as parábolas, ele começa contando a parábola do semeador, a famosa parábola do semeador. A parábola do semeador, ele conta para a gente, vocês lerem aí, uma história de que uma pessoa foi semear no campo, e aí que ao sair para semear, ele gerou, vamos dizer assim, 4 situações. Enquanto ele estava indo para o campo para semear, algumas sementes caíram no caminho, e essas sementes que caíram no caminho não germinaram, né? E as aves vieram e já captaram essas sementes e devoraram essa semente. Essa é a primeira situação, grupo 1. A segunda situação são as sementes que caíram em um solo rochoso, ou seja, tinha pedra no chão, mas acima dessa pedra tinha um pouquinho de terra. Essa terra, ela absorveu a semente, né, produziu até rápido, porque a terra era pouca, então ali de fundo, pouca pressão de terra, de fundo rápido, produziu rápido, mas aí quando o sol saiu, essas plantas secaram por conta do sol, visto que elas não tinham raiz em si mesmas, tinham pouca raiz, não estavam firmadas e acabaram morrendo. A terceira situação é a situação em que as sementes caíram entre os espinhos e os espinhos sufocaram. Quando a planta começou a crescer, os espinhos sufocaram, não deixaram ela crescer. E a quarta situação, enfim, não deixaram ela crescer, assim, não deixaram gerar frutos, né? E a quarta situação, enfim, são as sementes que caíram em terra fértil, em terra boa. Essas sementes cresceram e os seus frutos saíram a 100, 60 e 30 por 1. Bom, alguém quer fazer algum comentário aí sobre isso já, ou eu posso prosseguir? O que vocês querem fazer? Ninguém quer comentar, né? Então, beleza, vamos seguir. Jesus conta essa parábola aí, o pessoal, todo mundo ouviu, ali tinha pessoas, obviamente, como o texto fala, né? Tinha uma multidão acompanhando Jesus. Dentre a multidão tinham os seus discípulos e tinham aqueles que não eram seus discípulos, que estavam ali ouvindo, presenciando aquela situação. E aí os discípulos encostaram em Jesus logo na sequência e disseram assim: Senhor, por que o Senhor fala para a gente em parábolas? Aí Jesus respondeu assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá a mudança, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertem e sejam por mim curados. Eu entendo que esse texto aí, essa explicação de Jesus e o porquê
que ele nos fala por parábolas, o que ele fala aos discípulos com parábolas, é uma coisa que nos dá um conforto muito grande. É uma história, uma explicação para mim muito confortante. Por quê? Jesus nos explica claramente aí, quando ele fala alguma coisa, ele fala com o objetivo de que alguns entendam e outros não vão entender. E ele dá o entendimento àqueles que ele quer dar o entendimento. Lembra lá quando a gente estava falando com Mateus capítulo 11 lá, né? O Senhor revelou essas coisas ao Filho do Homem e àqueles a quem o Filho quiser revelar. Ele quer revelar a quem ele quer revelar. E por que é confortante para mim? Porque estar aqui hoje, numa reunião sobre a palavra de Deus, querendo aprender sobre a palavra de Deus, querendo conhecer um pouco mais de Deus, querendo conhecer esses mistérios, significa que Deus colocou em meu coração o desejo de aprender. Porque eu não poderia, por conta própria, escolher estar aqui querendo aprender a palavra de Deus, mas se nós estamos aqui é porque foi o Senhor que nos levou a querer conhecer. Ou seja, nós somos das suas ovelhas a quem Ele quer explicar, a quem Ele quer dar entendimento. Mas existem algumas pessoas a quem Jesus não vai dar entendimento. Porque ele fala aí, a vocês eu concedo os mistérios do céu, mas àqueles isso não é concedido a eles. Eu não vou conceder isso a eles. E aí na profecia de Isaías chega a dizer assim, por que eu não concedo isso a eles? O seu coração está endurecido, ouviram de mau grado e fecharam os olhos. Para quê? Para que não aconteça de eles se converterem. Jesus simplesmente escolheu aqueles a quem ele quer que ouça essas palavras. E por que eu fico confortado? Porque ele me escolheu para estar aqui. Ele escolheu cada um de nós que está aqui nessa reunião para poder ouvir a palavra dele. Porque por nossa própria vontade a gente não conseguiria, mas por sua misericórdia estamos aqui presentes para debater a palavra. Ou seja, eu só posso entender que eu estou no grupo que Deus escolheu para revelar suas palavras. E isso me deixa muito feliz, porque ainda que eu não consiga entender plenamente, o Senhor vai completar esse entendimento em minha cabeça em algum momento. Então, por isso, e outra coisa, por que ainda mais que eu acho confortante? Eu entendo que o aprender de Deus, o conhecer as suas verdades, a sua palavra, não é obra minha. E isso me dá tranquilidade, porque se não é obra minha e é obra de Deus, isso significa que não pode falhar. Ele vai fazer comigo daquela forma como ele quer, certo? Eu tenho a minha parte, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, mas se fosse coisa que dependesse de mim, poderia falhar. Mas não dependendo de mim, é muito melhor, porque depende de alguém que não pode falhar. Essas coisas todas são coisas que vêm de Deus. Como é que a gente vai, se tudo vem de Deus, como é que a gente vai se relacionar com isso? Né? Antes de explicar a parábola aí, Jesus mais na frente fala um pouquinho sobre que, além de ser muito confortante para nós, é um grande privilégio. Ele fala assim, olha, bem-aventurados são vocês, porque os vossos olhos viram essas coisas, os seus ouvidos ouvem essas coisas, porque, na verdade, muitos profetas e justos antes de vocês quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa experiência. Ou seja, para vocês é um privilégio isso daí. É claro que ele está falando isso para os discípulos que ali estão, comparando com os profetas e justos que o viveram antes deles, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Nós também não o conhecemos pessoalmente, em carne, como esses discípulos conheceram. Porém, isso aconteceu para eles e para nós é revelado através da Escritura. Então, para nós é um privilégio ter conhecimento dessas revelações da graça, coisa que os profetas e justos do Velho Testamento não tinham, porque essa revelação ainda não tinha sido completada para eles através da Escritura do Novo Testamento, do Evangelho da Graça. Então, além de ser confortante, é um privilégio muito grande estar aqui. E tudo isso é obra exclusivamente de Deus nos escolher para estar aqui. E aí, ao nos fazer entender que isso é, ao mesmo tempo, confortante e privilégio, ele diz assim no verso 18, atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ou seja, já que vocês entendem que isso aqui é confortante e é privilégio, prestem atenção nessa parábola. Tá? E para que a gente saiba como agir. Aí ele vai explicar a parábola, né? A partir daí. Ele vai dizer assim, olha, os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vê o maligno e rebatem o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, existem algumas pessoas a quem a gente vai falar da palavra de Deus e essas pessoas simplesmente vão ignorar o que foi falado. Às vezes você pode apresentar um Cristo salvador, um Cristo redentor, um Cristo que perdoa, um Cristo que regenera, um Cristo que resgata das trevas. E essa palavra muitas vezes vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essas pessoas não vão absorver. É como a semente que cai no chão, num lugar onde não tem nenhuma possibilidade de absorver. A semente fica exposta lá, a ave vem e rouba essa semente.
Da mesma forma com essas pessoas, a palavra não é absorvida em nada, a pessoa é completamente fechada para absorver qualquer tipo de informação acerca do Evangelho de Cristo. E aí, como isso não é absorvido, o diabo vem e retira para que não venha gerar nenhum efeito nela no futuro. Esse é o primeiro grupo de pessoas que é muito óbvio, né? Que é um grupo no qual nenhum de nós quer fazer parte, né? Nenhum de nós quer estar. Depois, Jesus vai falar sobre o segundo grupo. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, o segundo grupo de pessoas que ouvem essa palavra, que é a semeadura, são aquelas pessoas que você fala da palavra de Deus, no primeiro momento, deve ter ido lavar o rosto lá. No primeiro momento, essas pessoas absorvem, parece algo muito bom, parece algo muito animador. O texto diz que essas pessoas absorvem até com alegria nos outros evangelhos, né? Não é nesse evangelho aqui de Mateus, mas Marcos e Lucas, absorvem até com alegria. Porém, quando vem a primeira provação, a primeira dificuldade, a primeira angústia acerca da palavra ou acerca da sua vida, essa pessoa simplesmente abandona a sua fé. Por quê? Porque ela não tem raízes, ela não tem a fé dela está fundamentada em algo que não fugiu a palavra, imperecível. A fé dela está fundamentada em algo que é perecível. A fé dela está fundamentada em algo que se encerra. A fé dela está fundamentada em algo que não se mantém, né? E aí a gente entende, por exemplo, aqui, muitas vezes a gente fala de um evangelho ou propaga um evangelho a respeito, ou propaga um Deus que está disposto a nos servir, a nos dar aquilo que precisamos. E muitas pessoas vêm para a igreja, de fato, apoiando a sua fé em algo que ainda pode conseguir de Deus, algo que é restrito a esse mundo, algo que é completamente perecível. E aí, eventualmente, acontece de que Deus não concede isso porque Ele sabe o que é bom ou não para mim. Aí, se eu apoio a minha fé, eu vou para a igreja buscar um Deus com o único objetivo de arrumar um emprego, e Deus não me dá o emprego que eu queria, ou seja, vem a minha primeira negação, a minha primeira tribulação, eu não criei raízes em algo que é imperecível, aí o que acontece? Quando vem isso aí, a minha fé é fraquejada, eu abandono a minha fé, e a semente não chega a germinar em minha vida, certo? Então, a gente tem que se preocupar com a criação de raízes em algo que realmente é fundamentado em algo imperecível. Basicamente, é aquilo que Deus já fez por nós através de Cristo, que é a salvação e a conversão, a nossa transformação de pecadores em salvos. O terceiro grupo, são o grupo em que as sementes caem entre os espinhos. Jesus expliquei, né? São aqueles que ouvem a palavra. A princípio, essa palavra pode até começar a gerar algum crescimento ali, a planta começa a crescer, só que vêm os espinhos e sufocam ela. E aí que Jesus traduz para a gente como, no caso aqui no Evangelho de Mateus, ele vai dizer, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, essa semente não gera frutos, porque as coisas do mundo impedem que ela gere frutos. E aí, as lutas, e na verdade, aqui ele nem está falando das lutas que ele falou no grupo anterior. Aqui são as coisas que atraem nossa atenção. As facilidades do mundo, os prazeres, as riquezas, as coisas que tiram o nosso foco do foco da semeadura e sufocam aquilo que foi semeado em nós. E isso não pode crescer. Vai nos matando, na verdade, né? Nossa vida espiritual vai deixando de lado. Não é alimentada. E o que não é alimentado morre. Exatamente. Ou seja, a pessoa começa a alimentar a sua carne e a carne passa a ter muita força contra o espírito, né? Naquela batalha que Paulo descreve. E acaba que, então, nessas pessoas aí, esses atrativos da vida sufocam o evangelho e sufocam a semeadura não chega a gerar frutos. Salvo engano, no evangelho de Lucas, ainda diz assim, e essas não amadurecem, não chegam, e essas pessoas não chegam a amadurecer, né? Então, até uma receita de maturidade para a gente aqui acerca da palavra de Deus. Mas eu queria chamar a atenção aqui nesse terceiro grupo
da forma como Marcos, no seu evangelho, descreve isso daí. Marcos capítulo 4, versos 18 e 19. Vou ler para vocês aqui como ele botou na tradução NVI, como é que fala. Diz assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. É a mesma coisa, só que com outras palavras. E aí me chama a atenção o seguinte, Marcos 4. E aí me chama a atenção o seguinte, muitas vezes a gente vai se perguntar por que eu não consigo gerar os frutos que eu sei que Deus espera que eu gere? Por que eu não consigo ter a participação que eu sei que eu deveria ter? Por que eu não consigo praticar o amor do Evangelho como eu sei que eu deveria praticar? Por que eu não consigo isso? E aí a pergunta que eu acho que fica é a seguinte, será que a gente não está preocupado tanto com outras coisas que está sufocando a palavra semeada em nós? Será que a nossa ansiedade por outras coisas deste mundo não estão sufocando a palavra que em nós é semeada quando nós discutimos a palavra de Deus? Será que os nossos medos acerca de coisas deste mundo não estão sufocando a palavra que nós é semeada de forma que está impedindo que ela possa produzir frutos? Será que a gente não tem que refletir que tipo de confiança é que a gente de fato está tendo em Deus, no seu cuidado, a ponto de deixar as ansiedades desse mundo, os anseios desse mundo, as preocupações deste mundo, de coisas que são perecíveis, tomarem um espaço maior do que as coisas que são do céu, do que a semeadura do Evangelho, impedindo que essa semente plantada em nós gere frutos, frutos do Espírito, frutos de amor. Então, eu acho que a gente deve ter essa reflexão aqui. E, por último aqui, o quarto grupo, que é o grupo que a semente foi jogada em terra boa, em terra fértil. Que terra é essa? É uma terra que produziu frutos de forma multiplicada, ou seja, vamos fazer uma analogia aqui com a semente. Se uma semente que é plantada, para que ela possa crescer, né, progredir e levar frutos, ela vai ser regada, ela vai ser nutrida, o solo vai ter que ser cuidado, o solo tem que estar limpo. Então, qual é o quarto grupo de pessoas? São aquelas pessoas que entendem a palavra, ou recebem a palavra, entendem a palavra, se entendem a palavra, entendem a necessidade de regar essa semeadura, de nutrir essa semeadura, de purificar o solo onde essa semeadura foi feita, ou seja, de se abster do pecado, se afastar da prática do mal, de praticar justiça, de viver segundo o reino de Deus. E aí, de acordo com isso, você se torna, pela graça de Deus, um terreno fértil, onde uma semente de qualidade foi plantada e vai gerar frutos que serão multiplicados, como ele fala lá, a 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, planta uma semente e vai gerar 30, 60, 100 frutos. E só para finalizar essa parábola aí, Jesus, quando lá no começo, lá no verso 9, quando ele está contando a parábola, ele finaliza a parábola dizendo assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, está dito. Aí, prestem atenção. Quem quiser ouvir, que ouça. Certo? E essa foi a primeira parábola desse capítulo aí, com a explicação e já a questão do privilégio e do conforto em sermos escolhidos por Deus para entender essa palavra. Quem quer comentar? Alguém está dizendo que você estava dormindo no fone. Prossiga. Ninguém quer comentar essa parábola, não? Do semeador? Eu hoje só escuto. Então, beleza. Vamos seguir aí. Na sequência, Jesus vai nos contar aí a parábola do joio. Parábola muito conhecida também, parábola do joio, em que ele vai nos contar uma história que um homem semeou no seu terreno, semeou semente de qualidade no seu campo. E beleza, semeou, plantou direitinho e tal, e aí quando ele estava dormindo à noite, o seu adversário, o seu inimigo, foi lá e semeou também o joio no mesmo terreno. E acabou que a semente dele cresceu, deu fruto, só que também cresceu o joio junto com a semente do trigo, né? Junto com o trigo que cresceu, também cresceu o joio. Também semeou o joio, e o joio também cresceu.
E aí os funcionários dele trabalhavam e falavam assim, mas falaram com o senhor deles, né? Senhor, você semeou semente de qualidade ruim? Foi porque cresceu lá joio também, lá no trigo. Que semente foi essa? Só que não foi. No texto fala aí, ó, no verso 24, que semeou boa semente no campo. E aí eles falam assim, cresceu lá coisa ruim também. Vocês querem que, o senhor quer que a gente vá lá e arranque esse joio aí do trigo lá? E aí ele responde assim, não arranque não. Esse joio está ali aparecendo junto ao trigo porque foi um inimigo que semeou. Mas não arranquem não, porque deixa crescer junto lá. Porque na época da colheita, na época da colheita vai ser separado. O trigo vai ser guardado no celeiro e o joio vai ser lançado no fogo para que seja queimado. Certo? Essa parábola é uma parábola muito útil na nossa realidade e é uma parábola muito conhecida, mas talvez a gente não tenha se atentado tanto a ela. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo aqui como é que faz isso, uma imagem para tentar clarear um pouquinho essa situação, como é que é. Pera aí, como é que faz para jogar a imagem aqui? Não sei, só sei não. Configuração de vídeo, mais tema gravação. Será que foi o celular no telefone? Como é que faz aqui, velho? Pera aí, galera, rapidinho, viu? Plano de fundo. Não sei não como é que é. Eu ia mostrar para vocês aqui uma foto, depois você olha na internet. Vocês olham na internet. Uma foto do trigo e do joio. Tem uma foto do trigo e do joio. Vou mandar no grupo aí. Rapaz, tá difícil ter aqui, viu? Eu apaguei a foto. Continua aí que eu mando. Aqui tem uma foto que eu tinha achado. Não, deixa quieto. Tinha uma foto que eu tinha achado que estava bem parecida. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o joio e o trigo, especialmente antes de amadurecer, eles são muito parecidos. Eles são muito semelhantes. E aí o que acontece? O que é que Jesus, no verso 36, a partir do verso 36, no mesmo capítulo, Jesus vai explicar essa parábola, né? Essa parábola que ele acabou de contar. Vamos dar um pulinho aí, o próximo verso seria o verso 31, mas vamos para o verso 36, onde Jesus explica a parábola do joio. Jesus vai explicar essa parábola do joio, dizendo assim, olha, os discípulos que solicitam, né? Jesus, explica para a gente a parábola do joio. Aí Jesus diz, beleza, é o seguinte, o campo, o que semeia a semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus, é o próprio Jesus. O campo onde a semente é semeada é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, que crescem no meio dos filhos do reino. O inimigo que semeou o joio é Satanás. O inimigo que semeou o joio é Satanás. Os ceifeiros são os anjos. Tem um com áudio aberto aí que tá doido. Eu desativei aqui. O inimigo que semeou o joio é Satanás. Os ceifeiros são os anjos e a ceifa é a consumação dos séculos. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Ele vai dizer o seguinte, no final,
a igreja tá crescendo, havendo dentro da igreja tanto o joio quanto o trigo. E muitas vezes a gente já deve ter ouvido falar em pregações, Deus vai separar o joio do trigo. De fato vai. O que é preciso que a gente entenda? O joio e o trigo são muito parecidos. Eles Eu são mandei muito no grupo a foto. semelhantes um ao outro, certo? E o que acontece? Em meio à nossa vida, a nossa igreja está crescendo tanto o joio quanto o trigo juntos. E a gente precisa compreender que existe essa diferença. E como é que a gente compreende essa diferença? Antes de falar de compreender a diferença, então, na parábola, os funcionários dizem assim, se eu quero que a gente tire esse joio, não, tire não, deixa lá. Ou seja, sempre vai haver na igreja o joio e o trigo. Sempre vai haver dentro da igreja, se passando por trigo, alguém que na verdade é joio. E não cabe a nós, de fato, julgar a pessoa apontando, dizendo que ele é joio. Porém, a gente precisa ficar atento para as coisas que podem estar vindo de joio ou de trigo, para que a gente possa saber o que a gente pode aproveitar. Porque parecem muito iguais, mas, na verdade, não são. E especialmente iguais antes de amadurecer. Quando amadurecem, que o trigo começa a produzir seu fruto de forma mais evidente, fica um pouco mais aparente essa diferença. Então, o que Jesus quer dizer? Olha, sempre vai haver na igreja joio e trigo, sempre vai haver na igreja pessoas que não são boas. Então, sempre vai haver na igreja, por exemplo, o que a gente tem visto aí, muitas igrejas crescendo no país e se multiplicando em números de fiéis e seguidores, na verdade, não só no país, no mundo inteiro, baseado em teologias falsas, em teologia de prosperidade, em teologias diversas aí, que não são teologias liberais, agora está muito na moda também, que não são teologias bíblicas. E parecem trigo, mas na verdade são joio. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vai chegar o dia, que é o dia da colheita, o dia da consumação dos séculos, o dia da volta do Senhor Jesus, em que ele vai dar ordem aos teus anjos, que são os ceifeiros, para separar em todos os cantos da terra o seu trigo. O seu trigo vai ser separado e vai ser guardado em seu celeiro, de forma que o seu trigo será separado para subir com ele em glória no momento da sua volta. E o joio que vai ficar lá, que vai ser separado não vai ser colocado no celeiro, o joio que vai ficar lá, na verdade, vai ser lançado ao fogo que nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes. É o que Jesus fala aí no verso 42. Lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E o 43, e então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Ou seja, a igreja sempre vai estar misturada, mas vai haver pessoas da igreja que no dia que chegarem lá, vão ser identificadas por Cristo como joio e não como trigo, certo? E o que eu quero chamar a atenção aqui, que é curioso, é como é que a gente consegue identificar joio e trigo. Entenda uma coisa, eu não estou incentivando vocês a ficarem apontando na igreja, fulano é joio, fulano é trigo. Não, mas fazer sua própria análise. Em primeiro lugar, para não ter característica de joio, para ser trigo, para ser a ovelha de Deus. E, em segundo lugar, para não ser seduzido por pregações e ensinamentos e doutrinas que não são bíblicas, que não são vindas dos filhos de Deus, são vindas dos filhos do maligno, como Jesus fala aí no verso 38. Os joios são os filhos do maligno, porque semeiam e ensinam coisas que não são provenientes do próprio Deus e que a gente não possa ser enganado por esse tipo de ensinamento, tá? O que é curioso? Se a gente voltar lá para o verso 26, vai dizer assim, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Veja que Jesus fala que o trigo, a erva boa, produziu fruto. Ele não fala do fruto do joio. Ele não fala que o joio produziu fruto. Então, como é que a gente identifica uma árvore que a Bíblia nos ensina? Nós identificamos a árvore pelo fruto que ela produz, né? De forma que a gente tem que ficar atento sobre a nossa função. Lembre que a gente falou no começo, é confortante saber que estamos aqui, porque Jesus nos escolheu para estar aqui meditando na sua palavra. É confortante saber que foi Deus que escolheu nos dar o entendimento da sua palavra. E é privilégio nosso estar aqui, visto que muitos profetas e justos quiseram esse tipo de entendimento e não tiveram. Mas nós estamos recebendo isso do Pai. Diante disso, vamos viver dessa forma, porque se nós somos trigo, se nós somos filhos de Deus, como Jesus fala do trigo aí, nós temos que dar os frutos. Porque ele escreve aí que o trigo deu fruto, mas o joio ele não fala do fruto. Nós conhecemos
o verdadeiro cristão de acordo com os frutos de amor que ele produz, com as suas boas obras. E aqui, que fique muito claro, eu não estou falando que nós devemos fazer boas obras para sermos salvos. As boas obras que a gente pode fazer não podem nos salvar. Nós não temos nenhuma capacidade de nos colocar no grupo dos salvos, no grupo das ovelhas do Senhor, no grupo do trigo. É Deus que faz isso por nós. Então, as nossas obras não são para nos conferir a salvação ou para nos garantir a salvação. As nossas boas obras, elas são confirmação da nossa salvação. As nossas boas obras devem ser consequência da nossa salvação. As boas obras do cristão atestam que ele foi salvo, não causam a sua salvação. Nós somos incapazes disso, mas as nossas boas obras confirmam a nossa salvação. É por isso que Tiago, irmão de sangue de Jesus, na sua carta diz que a fé sem obras ela é morta. A fé ela precisa ter obras. As obras justificam a fé, não no sentido de nos tornar justos, no sentido de nos fazer merecedores, mas no sentido de dizer assim, não, realmente, as obras dele aí atestam que ele é salvo, certo? Porque se nós não tivermos frutos, não seremos diferentes do joio, conforme Jesus nos ensina na parábola aí, tá? Por isso que a nossa fé não deve ser morta. Algum comentário? A foto tá lá no grupo. E eu mandou essa foto aí no grupo. Essa aqui, né? Vou dessa. Vê se serve. Fala, Daniel. Falando em termos de separação. Daniel, peraí um pouquinho. Vai acabar o tempo, vai cortar no meio da sua fala. Eu vou encerrar e abrir outra, viu? Certo. Manda ver esse comentário. Não, é só um complemento do que você estava falando sobre a separação do joio e do trigo. E que nós temos que buscar isso em Deus também, pois Deus vai dar o entendimento, como se diz, o discernimento, né? Nós temos que buscar o discernimento em Cristo, para Ele poder abrir nossa mente, nossa visão, e termos o pleno entendimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é correto, né? E só em Deus mesmo para poder abrir nossos olhos às vezes. E buscar isso nele, o entendimento e o discernimento. Só esse complemento, só. Exatamente. Isso aí, a gente... na parábola do joio e do trigo e também na parábola do semeador na anterior, né, isso fica muito evidente, porque se eu compreendo que, como eu falei, né, que para nós, Deus não revela o entendimento da sua palavra para todas as pessoas, revela para quem Ele quer. Ele implanta no coração das pessoas o desejo de conhecer a palavra da forma como Ele quer. Né? Alguns chegaram depois aí para repetir, na parábola do semeador, lá nos versos 10 em diante, aí Jesus fala sobre o fato de que ele explica, os discípulos perguntam por que ele fala em parábolas. Ele fala que ele fala em parábolas porque ele quer que entenda só quem ele quer que entenda. Aqueles que ele não quer que entenda, ele não vai revelar o entendimento. Então, se nós estamos aqui para entender, buscando entender e desejosos por entender, porque Deus colocou isso nos nossos corações. Portanto, se eu entendo que tudo isso é obra de Deus, que tudo isso vem de Deus, como Daniel falou, só me resta me humilhar diante dele. Dizer assim, Senhor, eu, por minha conta, sozinho, não consigo compreender. Mas eu sei que, se é da tua vontade, o Senhor revela isso em meu coração. O Senhor crava em meu coração o entendimento dessa palavra. Por isso que eu acho que todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, a gente deve começar com uma oração, um clamor, dizendo, Senhor, estou aqui agora para aprender a tua palavra, por favor, abre os meus olhos, me dá um entendimento da forma como o Senhor quer que eu entenda, Pai. Creio que se nós buscamos ler a palavra com desejo de entender, só o Senhor pode ter colocado isso no nosso coração. A gente precisa entender que nós, seres humanos, somos perdidos, somos caídos. A gente não tem como escolher por conta própria o seguir a Deus e buscar a Deus e conhecer a Deus e louvar a Deus. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Então, se às vezes eu tenho dificuldade para entender, eu preciso confiar que Deus vai, Ele pode revelar isso ao meu coração. Por isso, eu tenho que clamar a Ele toda vez que eu for buscar entendimento da sua Escritura. Então, isso se torna mais fácil quando você reconhece a Deus que você não é nada sem Ele. Exatamente. Você reconhece que a verdadeira sabedoria vem dele, não de você mesmo, não de si próprio. E a palavra é revelar a quem Ele escolhe, né? Como você mesmo falou. Exatamente. Nós não vamos ser hipócritas de falar, eu sou sábio, eu vou buscar sabedoria na palavra por mim mesmo, por si próprio. Mas sim Cristo que vem concedeu
no entendimento da palavra. Exatamente. Na frente, mais um pouquinho na frente, nós vamos ver Jesus falando sobre isso aí com algumas pessoas que são supostamente conhecedoras da palavra. Estou vendo se eu acho aqui uma parte aqui que eu estou lembrando que eu li no Evangelho de Marcos. Não, foi Lucas, eu acho. Eu tô tentando uma parte em que Jesus fala justamente isso. Aquilo que vocês não conseguirem compreender, lhe será revelado em algum momento. Aquela questão também do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fazer você lembrar de tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você buscou em aprender em Deus. O Espírito Santo não pode te revelar na hora. Exatamente. É só através dele, só através do Espírito Santo que a gente pode compreender da melhor forma a palavra. Certo? Então, essa parábola do joio e do trigo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, na sequência, Jesus conta aí a parábola do grão de mostarda. É uma parábola do grão de mostarda. A história nos conta que ele começa, na verdade, a partir daí Jesus começa a contar uma série de parábolas em que ele vai ilustrar o reino dos céus, ilustrar o reino de Deus de uma forma inteligível para esses seres que estão ouvindo, né? E ele vai dizer a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda ele é um grão muito pequeno, é uma semente muito pequena, e Jesus descreve como a menor das sementes. E ele diz que a menor das sementes, quando é semeada e quando cresce, vira uma grande árvore, que chega a ser uma árvore tão grande que as aves dos céus passam a vir fazer ninhos e se abrigar nessa árvore. E ele compara dizendo que o reino dos céus é da mesma forma. Como é que a gente pode entender isso? Nós ouvimos uma semeadura do reino dos céus, de uma palavra de Deus, uma palavra de amor, e muitas vezes isso para nós parece tão pequeno. Parece, no primeiro momento, que não causa impacto nenhum. Parece, no primeiro momento, que não tem nenhum tipo de grandeza. Parece ser algo muito simples. Mas, ao ser verdadeiramente absorvido por nós, vai gerar efeitos gigantescos em nossa vida. E é isso que Jesus quer dizer sobre o reino dos céus. A gente absorve uma coisa, alguém fala uma coisinha para você a respeito do evangelho e de repente você acha tão pequeno e quando você menos percebe já te gerou. Se isso é semeado em você, é regado, se você é do grupo da semente que caiu em boa terra, isso vai crescer em você e vai gerar libertações indescritíveis, vai gerar tranquilidade indescritível, vai gerar uma paz que excede todo entendimento através da compreensão do evangelho. No Marcos, quando vai contar isso, ele diz assim: o grão de mostarda, quando semeado, é muito pequeno, mas quando cresce, vira uma grande árvore, né? E aí o que acontece? Talvez, para nós, quando a gente escute a primeira vez, o evangelho, para nós ou para outras pessoas também, o evangelho parece ser algo pequeno, né? Não vai gerar muito efeito, mas quando cresce, de repente você começa a ver a sua vida completamente transformada por esse evangelho. Os impactos, os efeitos passam a ser tão grandes. Ou seja, você, que a princípio era apenas uma pequena semente, você que era a menor das sementes, ao passo que deixa o evangelho fazer obra na sua vida, ocupando o Espírito Santo o lugar que ele deve ocupar, de repente você que era uma pequena semente passa a ser uma grande árvore que vai servir de abrigo para aqueles que em algum momento até criticavam você, em algum momento eram muito maiores do que você, em algum momento eram muito, ou se consideravam muito maiores que você. Então esse é o efeito do evangelho na nossa vida. Pode começar como algo muito pequeno. O nosso primeiro olhar para ele pode ser algo muito pequeno, mas a palavra semeada, absorvida, regada, nutrida e que cresce e floresce, transforma-se numa árvore acolhedora para aqueles que precisam de nós. E passamos a influenciar aí positivamente na vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que convivem conosco. É isso que eu entendo da parábola do grão de mostarda. Alguém quer acrescentar algo ou discorda de alguma coisa? O grão de mostarda, mesmo com pequeno, faz uma diferença enorme. E é o que nós somos, pequenos no reino dos céus e que faz uma diferença enorme. Uhum. A Andressa falou alguma coisa e não deu para ouvir, não? Ela fica sussurrando aqui. Eu já falei com ela várias vezes para falar alto, mas... Eu falei que, em comparação ao grão de mostarda, que ele é pequeno, mas produz uma árvore enorme, faz uma diferença enorme. E nós somos pequenos no reino dos céus e também fazemos diferença.
Assim também como muitas vezes somos indiferentes para as pessoas no mundo, né? Que nos rotulam, mas o nosso testemunho, a nossa fé, o nosso comportamento demonstra grande diferença no que vivemos. É bem clara essa parábola, ela não tem dificuldade, não. É por isso que a gente não deve perder nenhuma oportunidade para falar de Jesus para alguém que precisa. Porque, às vezes, você acha que o que você tem a dizer é um grãozinho de mostarda. Mas aquilo ali, às vezes, entra no coração da pessoa, semeia e transforma-se numa grande árvore. Né? A gente não sabe a forma como Deus vai agir, a gente não sabe o que Deus vai gerar no coração de uma pessoa quando a gente fala alguma coisa. Mas toda vez que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai falar do Senhor. Hoje teve uma situação curiosa, por exemplo, eu mandei uma piada de futebol no grupo que eu tenho com meus primos de futebol, e aí meu primo respondeu assim, um dessas figurinhas de WhatsApp respondeu assim, Jesus te ama porque não convive com você, mandou brincando assim, né? Aí eu respondi assim, de fato eu não mereço mesmo esse amor. Talvez foi só um grãozinho de mostarda, mas vai saber o que ele pensou quando ouviu, quando ele leu isso, vai saber o que gerou no coração dele, né? A princípio, até um primo meu que já teve algum contato com a palavra, então pode ser que aquilo ali, sei lá, Deus sabe por que ele me mandou escrever aquilo ali. Eu aproveitei uma oportunidade que eu quis falar de Jesus, certo? Assim como o crescimento da árvore, quando a gente planta a semente, que a gente não vê o crescimento da árvore, também a gente pode fazer a mesma relação com a palavra de Deus quando a gente semeia. Naquele momento ali, talvez você pense que não foi absorvida pela pessoa, mas com o passar dos tempos, você vê, né, o fruto, a árvore crescendo, né, você vê o fruto brotando na vida dessa pessoa, que alguma mudança há na vida dele, algum testemunho, ou até mesmo se posicionar diante do Senhor. A gente também não vê isso acontecendo, mas não é por isso que a gente não deve, assim como a gente não vê a semente germinando, a gente também não vê o efeito da palavra no momento na vida da pessoa. Mas é certo que a palavra, diz, né, não volta vazia, ela fica lá dentro e ela em algum momento já... O final cortou, Kika. Assim como a semente na terra a gente não vê germinar, assim também a palavra de Deus semeada nas oportunidades que a gente tem. De repente você fala, mas eu vou falar alguma coisa aqui nesse momento, de repente uma simples frase, né, como o Décio disse, um comentário que ele fez, realmente eu não mereço esse amor. Isso aí já leva uma pessoa à reflexão, já é uma forma de você levar a palavra de Deus. Então a gente não vê de imediato o resultado, assim como você não vê a semente germinando, mas no amanhã certamente a gente verá. Só assim, a respeito da nossa vida, a gente precisa sempre lembrar isso aí, assim, a semente de mostarda, ela é pequenininha quando ela é semeada, só que assim, nós precisamos buscar em Deus os nutrientes para essa semente crescer. A água que vai regar, a água que vai, né, assim, não é a semente, se você jogar uma semente voltando para a parábola do semeador, se você jogar uma semente de mostarda em cima de uma pedra, não vai dar nada, né? Ela não vai virar essa árvore grande que vai acolher. Então, assim, em Deus, nós vamos buscar o entendimento da sua palavra para semear essa semente, para fazer nutrir essa semente, etc, etc. Marcelo falou alguma coisa aí. Nós, para Deus, somos como grão de mostarda, mas para Deus já somos uma árvore. Fala, Dani. Eu mesmo sou prova, né, de tudo isso aí que você está falando. Eu era uma pessoa, assim, sem fé, não tenho vergonha de falar isso. Eu era uma pessoa que não acreditava nas coisas, até chegar numa vez, coisas acontecendo, eu falei, não, tem que parar, eu tenho que buscar essa fé dentro de mim. E, graças a Deus, eu tenho, a cada dia, assim, estou crescendo cada vez mais em relação à minha fé. E esse dia mesmo foi prova disso, que Deus existe, porque eu estava muito preocupada, acontecendo muitas coisas na minha vida, e chegou num momento que eu falei, eu não aguento mais, estou fraca. Só que Deus não, você não é fraca, você tem que levantar, tem a ver um dia do outro. E foi em relação a
meu irmão trabalha na empresa, né, de Guanambi, que teve o caso do Covid-19 lá, e eu estava muito preocupada com ele. Ele fez o teste, graças a Deus deu negativo. E assim, foi de tanto eu pedir a Deus, orei, eu falei, não, Senhor, pelo amor de Deus, não pode acontecer uma coisa dessa. E tem coisas assim que acontecem na vida da gente. Fraqueza é um momento que a gente tem que caçar forças, né? Em qualquer situação tem que ver que Deus existe. Seja em qual for o momento. A gente não pode deixar que a tristeza, que a angústia, que esse sentimento ruim caia sobre nós e a gente se entrega a esse sentimento, né? E eu tenho, assim, passado por muitas coisas, mas graças a Deus eu tenho me levantado aqui. E assim, a gente estando com saúde e buscando a fé sempre, certeza, essa é a maior certeza que tem, viver com Cristo, e isso é bom demais. É um amor que não tem nem como explicar. E eu me sinto bem, assim, em ter essa fé, em ter acordado para a vida, porque eu vivi muitas ilusões, vivi coisas muito ruins, mas assim, Deus nunca desistiu de mim, nunca desistiu da minha família. E a cada dia eu estou aprendendo mais, estou buscando. E agradeço muito a Deus. A muitas pessoas me incentivaram a ir crer, a buscar Deus, a ler sobre Deus, conhecer mais sobre, porque eu era uma pessoa que eu não tinha fé, eu não acreditava. Quando falava de Jesus, entrava no ouvido e saía no outro. Mas, graças a Deus, hoje eu estou firme e forte e quero continuar na minha caminhada, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E mesmo se não estiver com saúde, não perder a fé, né? Mesmo não estiver com saúde, mesmo se as coisas não acontecerem, não perder a fé. A gente precisa compreender, usando aqui os ganchos do que o Dani falou e do que o Daniel falou, do que minha mãe falou e do que a palavra que nós lemos, que nada depende de nós, nada é obra nossa. Só tem uma coisa, essa aqui é uma frase que eu vi hoje na internet, quando hoje ou foi ontem eu estava estudando, só tem uma coisa que eu contribuo com a minha salvação. A única contribuição que eu dou para a minha salvação é o pecado que faz ela ser necessária. Essa é a minha única contribuição. Ou seja, eu só tenho contribuição ruim, eu não contribuo com nada de bom, a não ser que Jesus e o Espírito Santo ocupem a minha vida e me invadam a minha vida e aí vão me dar essa fé que deu a Dani, vão me dar o desejo de buscar, o desejo de conhecer. Não adianta eu querer tirar isso dentro do meu bolso, tirar isso dentro da minha cabeça. De mim não vem nada. De mim não vem nada. Se não for dado por Deus, né? Como ele falou, ele dá a quem ele quer. Portanto, vamos nos humilhar, gente. Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a entender. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser um servo que te agrade. Eu preciso viver conforme o teu reino. Se não for assim, se não for clamando para que Deus faça isso em nós, a gente não consegue. Ninguém é bom o suficiente para fazer isso, né? Então, assim, como o Dani falou, e todas as situações que ela passou, que a família dela passou, e a situação que o mundo está passando hoje, o que Deus quer avisar é que o mundo perceba o quão pequeno nós somos, o quão dependentes nós somos, o quão desprezíveis somos nós no ponto de vista de mover a humanidade. A gente não faz nada. Um vírus muito menor do que todo mundo aqui está acabando com tudo. Se a gente não entender isso, a nossa pequenez diante da santidade de Deus e nos humilhar a Ele, pedindo que Ele nos conceda a sua graça, estamos lascados. Alguém falou alguma coisa aqui? Nós para Deus somos como essa doença pode ter vindo ao mundo para que nós sejamos aprovados como Jó na fé, com certeza. É isso que eu falei. A gente precisa reconhecer a nossa insignificância, a nossa impotência em controlar as coisas. A gente depende completamente de Deus. Dando continuidade aí, a parábola do fermento agora, se a gente parar para observar, todas essas parábolas têm relação uma com a outra, né? Porque todas elas Jesus está falando da mesma coisa, do reino dos céus. A parábola do fermento conta a história que uma mulher pegou uma porção de fermento e misturou com 3 porções de farinha, de forma que quando ela misturou, toda a massa ficou fermentada. E aí Jesus compara o reino dos céus com esse fermento. Ou seja, assim como o grão de mostarda, que era pequenininho e depois disseminou e virou uma grande árvore, você pega uma porção de fermento pequena e bota numa porção grande de farinha e mistura, toda a massa vai ficar fermentada. Todos nós sabemos que o objetivo do fermento na massa é fazer a massa crescer.
é fazer a massa aumentar. Portanto, o reino dos céus, ele entra na sua vida, pode entrar como uma porção pequena. Quando você se você entende o evangelho e começa a colocar os ensinamentos de Cristo em prática, eles podem parecer uma pequena porção do fermento. Mas uma vez que vai se misturando, esse fermento passa a ocupar toda a massa, e toda a massa vai ser fermentada, e você, de repente, vai começar a ver a sua vida crescer com base nesse fermento, que é o reino dos céus. Você vai começar a produzir, vai começar a multiplicar os seus frutos. E, obviamente, que eu não estou falando aqui de multiplicar dinheiro, não. Porque se você buscar o reino de Deus com o objetivo de multiplicar o seu dinheiro, tenha certeza que não é reino. Não é reino de Deus. Isso aí é aspiração carnal. Não quer dizer que se você viver em justiça, semear onde deve ser semeado, sem desejo de fazer barganha financeira com Deus, ele vai abrir as portas do céu para você, porque assim ele promete. Agora, desde que esse não seja o seu foco. Se o seu foco for o reino de Deus, amor, justiça, paz do Espírito Santo, certamente que esse fermento se espalha pela sua vida e vai fazer toda essa massa, que é a sua vida, crescer em todos os aspectos, e você começa a ver fruto do Espírito Santo em todos os cenários da sua vida. É isso que eu entendo da parábola do fermento. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom, a próxima parábola Não vou falar isso agora não. A próxima parábola é a parábola do tesouro escondido, verso 44. A parábola do tesouro escondido conta aí que um homem encontrou um terreno e lá nesse terreno tinha um tesouro escondido. Aí que esse homem não contou para ninguém, foi lá, vendeu tudo que ele tinha e compra o terreno que tinha o tesouro. O que é que eu entendo dessa parábola? Obviamente que Jesus não está, novamente aqui eu digo, não está fazendo associação com questões financeiras ou com valores financeiros. Jesus não está fazendo aqui relação com a questão do quanto que o tesouro valia e quanto que o cara tinha dinheiro. Jesus está dizendo o seguinte: uma vez que aquele cara que encontrou aquele terreno percebeu quão precioso e valoroso era aquele tesouro naquele terreno, valeu a pena para ele desfazer de tudo que ele tinha para poder adquirir aquele terreno. Portanto, o que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: uma vez que você reconhece quão valioso e quão precioso é o reino de Deus, ainda que você tenha que abrir mão de tudo que você tem para viver nesse reino, você vai fazer isso. Porque se você verdadeiramente reconhecer o valor de estar com Cristo, o valor de viver segundo o teu reino, o valor desse reino, não tem nada que você não queira se desfazer. Nós vimos lá em Mateus capítulo 10, quando fala lá que até da família, se for necessário desfazer, aquele que reconhece o reino de Deus vai desfazer, porque aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Lembra quando nós estudamos isso? Então, assim, o que Jesus quer dizer assim, o reino dos céus é tão valioso que quando alguém percebe esse valor, quando alguém percebe o quanto que ele é precioso, a pessoa não mede esforços, se for preciso. E olha que Deus nem exige que a gente faça isso. Deus não exige que eu largue meu trabalho, Deus não exige que eu largue minha família, Deus não exige essas coisas. Muito pelo contrário, Deus quer que você seja reino no seu trabalho, Deus quer que você seja reino na sua família. Mas se eventualmente preciso for você abrir mão de tudo isso pelo reino, se você verdadeiramente reconhecer o valor do reino dos céus, você vai fazer, como esse homem fez. Largou tudo que ele tinha em busca daquele tesouro. E o nosso tesouro é esse, é um tesouro que está nos céus, é o tesouro do reino de Deus, o reino dos céus. Se a gente reconhece o valor desse tesouro, nada é caro para a gente em relação a isso daí. A gente abre mão de tudo por conta desse tesouro. Alguém quer comentar? Tem uma parte dessa que fala, não sei se é em Lucas, fala, se a gente perder a nossa vida por amor a Deus, nós encontrará com ela, né? Mas aquele que procura pela vida, perderá, né? Essa fala não sei se é em Lucas, esqueci onde é. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Mas aquele que achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ele a encontrará. Justamente. Faz um pouco sentido disso. Oi? Faz um pouco sentido o que você está falando também. Com certeza. Entrega você reconhecer. Se a gente parar para observar lá na parábola do semeador, a semente caiu entre os espinhos. Quem é aquela pessoa que os espinhos sufocaram? Justamente aquela pessoa que achou a sua vida. Ela encontrou os prazeres deste mundo, ela encontrou as ofertas deste mundo, ela encontrou os atrativos desse mundo, achou que ali ele estava encontrando a vida dela. Quando ela acha que encontrou a vida dela, ela sufoca a semente que foi semeada.
e, na verdade, ela perde a sua vida, porque a vida que ela encontrou é uma vida limitada, é uma vida temporal, é uma vida que se refere a este mundo. Uma vez que acabou, vai vir todo o tempo de sofrimento. Agora, aquele que abre mão dos prazeres do mundo, ou seja, perde a sua vida neste mundo, a encontra na eternidade, por amor de Cristo, né? Justamente o que você está falando. É isso aí. Depois vem a parábola da pérola. A parábola da pérola, na verdade, é semelhante, né? Alguém que encontrou uma pérola valiosa, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que tem, possui e compra. É o mesmo raciocínio em relação ao tesouro, né? Eu vou passar aqui para a gente poupar tempo. Depois vem a parábola da rede. A parábola da rede é uma parábola também que tem mais ou menos o mesmo sentido da parábola do joio e do trigo. Ou seja, alguém vai pescar, lança sua rede, a rede volta cheia de peixes, certo? Depois ele puxa a rede para a praia, e lá na praia ele vai catar, separar os peixes bons para serem aproveitados e os peixes ruins para serem desprezados e lançados no fogo. Jesus faz aí a mesma comparação com a questão do joio e do trigo, no sentido de que, no verso 50, no verso 49, assim será a consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. São as mesmas palavras que Jesus usa quando ele vai falar da separação do trigo, ou desculpa, do joio lançado ao fogo. Mas o que eu achei curioso aqui agora é a comparação com o pescador. A gente sabe que a maioria dos apóstolos de Jesus que ele escolheu eram pescadores, e ele chega a dizer que nós, como os cristãos, na verdade, seremos pescadores de almas. E às vezes a gente fica preocupado como nossa pregação não está tendo efeito, né? Não está lançando a rede, não está pegando, mas é Deus quem escolhe qual é o peixe que vai estar na rede e quem não vai estar na rede. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Só lançar. Exatamente, a nossa parte é lançar A mesma coisa do joio e do trigo. Deus vai separar o joio do trigo, vai escolher os peixes bons e os peixes ruins. Se você considerar a igreja, muitas pessoas hoje estão na igreja e elas foram alvo de uma rede lançada por alguém. Nós somos alvos, o Dani acabou de falar, e muitas pessoas me incentivaram a estudar sobre Deus, ou seja, nós somos alvo da rede de alguém. Eu fui alvo da rede que minha mãe lançou ao longo da minha infância toda. Todos nós somos alvo da rede que alguém lançou. Então, se você pegar a igreja como um todo, dentro da igreja, todo mundo que está ali foi alvo de alguém que lançou a rede, certo? Nós não sabemos quem são os peixes bons e os peixes ruins. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Então, o nosso papel é lançar a rede, é semear, né? E quem vai fazer a separação do joio e do trigo, do peixe bom e do peixe ruim, é Deus. Ou seja, não é porque, quando chegar na consumação dos séculos, o que Jesus quer dizer aí é o seguinte: quando chegar na consumação dos séculos, não é todos os peixes que estavam na rede que serão aproveitados. Alguns serão colhidos por ele, vamos dizer assim, alguns serão guardados por ele, mas outros serão separados e lançados para o fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, não é porque está na rede, não é porque está na igreja que vai ser salvo, né? A igreja não salva ninguém. Todos os salvos devem estar na igreja. Entendeu o que eu estou falando? Todos os salvos verdadeiramente devem estar na igreja e vão querer estar na igreja, certo? Mas nem todos que estão na igreja são necessariamente salvos. Não sei se foi claro. Assim, é isso que Jesus quer dizer. Todos os salvos estarão na rede de peixes. Todos os peixes que vão ser aproveitados. A parábola conta, não teve nenhum peixe que alguém foi lá e pegou com anzol separado, que alguém foi lá e pegou com a mão. Todos os peixes que Jesus conta que foram aproveitados estavam na rede. Então, aquele que é salvo deve estar na rede. Mas nem todos que estão na rede fazem parte do grupo dos salvos, certo? Nós precisamos ser diferentes. Voltando lá para a parábola do joio e do trigo, nós precisamos dar o fruto, nós precisamos, com as nossas obras, com o nosso coração quebrantado e convertido, confirmar essa salvação, né? Algum comentário mais sobre a parábola da rede? Não, né? Bom, aí eu vou voltar agora, os dois versos que a gente pulou, versos 34 e 35. Diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
Esse texto aí é um texto que Mateus fez referência ao Salmo 78, 2. Capítulo 78, verso 2. Certo? E na descrição desse mesmo texto aí, Marcos acrescenta uma coisa. Marcos diz assim, quando Jesus estava sozinho com os discípulos, ele sempre lhes ensinava todas essas parábolas. Então, mais uma vez, voltando àquilo que a gente falou, Jesus escolheu aqueles a quem ele queria que ouvissem e entendessem a sua palavra. Certo? Alguns não entenderam porque Jesus não quis conceder. E por que Jesus não concedeu? Aí só ele sabe. Ele fala porque os corações estão endurecidos, tá? Mas o motivo pelo qual Deus, inclusive, endureceu o coração deles, só ele sabe. O que eu quero dizer com isso, a única informação que eu quero passar a respeito disso é assim, nós somos escolhidos e privilegiados por estarmos aqui ouvindo essa palavra e aprendendo da palavra de Deus. Nós somos obra do próprio Deus, nós somos escolha do próprio Deus. Vocês não escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Lá na carta de João, que a gente está estudando no nosso culto doméstico, nisso consiste o amor, não em que vocês tenham me amado, mas em que eu amei vocês. É nisso que consiste o amor. Então foi Jesus que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu para estar aqui ouvindo essa palavra. É muita gratidão entender isso, é muito gratificante entender que Jesus me escolheu sem que eu tenha absolutamente nada para oferecer. Me escolheu e escolheu a todos nós que estamos aqui debatendo nesse momento, certo? E depois que conta todas essas parábolas, Jesus vai e diz assim, e aí, discípulos, vocês entenderam tudo isso aí que a gente explicou, essas parábolas? Aí os discípulos respondem assim, sim, nós entendemos. Aí ele diz assim, então, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aí, Daniel comentou há pouco tempo atrás aí sobre a questão daqueles que conhecem tal, que supostamente conhecem a Escritura. E eles falam assim, olha, se vocês compreenderam tudo isso, primeiro ele pergunta, compreenderam? Aí ele, sim, todo mundo respondeu, sim, beleza. Então, se vocês compreenderam, quem compreende, lembre-se que Jesus está falando na presença dos discípulos, e também há muitos ali dos fariseus, dos escribas. Os escribas que ele cita aqui são os mestres da lei. Quem são os mestres da lei? Aqueles que são versados, ou seja, conhecem o Velho Testamento, conhecem a escritura da lei mosaica, prezam pela lei mosaica irrefutavelmente. E aí ele diz assim, o escriba, que é versado no reino dos céus, veja que ele não mais está falando da lei de Moisés. Aquele que é versado no reino dos céus, aquele que aprende o reino dos céus, que foi as coisas que Jesus acabou de falar por essas parábolas todas ele conta para explicar como é o reino dos céus. Aí ele fala assim, um escriba que é versado no reino dos céus, ou seja, alguém que compreende isso que eu estou falando, é como alguém que abre o seu porão, tira do seu depósito. Quem é Jacan? Não. É como alguém que pega o seu depósito, tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que eu entendo que Jesus quer dizer? Olha, quando algum escriba, algum mestre da lei, compreende essas palavras que eu estou falando, compreende sobre o reino dos céus, é como alguém que faz uma faxina na sua casa. Você pega o quartinho da bagunça seu lá, tira as coisas boas, as coisas velhas e as coisas novas. O que você faz com isso? As coisas velhas você joga fora e as coisas novas você mantém. Então, o escriba que é versado no reino dos céus é aquele que vai pegar todos os seus conceitos velhos da velha aliança, que não mais condizem com a nova aliança apresentada por Jesus, a aliança da graça, lançar fora tudo isso e absorver aquelas coisas novas. Ou seja, se nós queremos nos versar no reino dos céus, versar aqui conhecer, né, ter sabedoria no reino dos céus, a gente precisa sempre estar fazendo faxina em nosso coração. Isso que Jesus conta aí é o cara fazendo a faxina no seu porão. Então, nós devemos sempre fazer faxina no nosso coração, renovar o nosso entendimento, como Paulo fala, né? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai o vosso entendimento na palavra de Deus. Ou seja, precisamos sempre renovar o nosso entendimento, fazendo faxina, lançando fora as coisas velhas, lançando fora as mentiras que o diabo nos contou há um tempo atrás. Nós acreditamos e levamos nossa vida durante muito tempo baseado nessas coisas. Agora que nós sabemos que nada depende de nós, que toda obra é do Cristo, do nosso Salvador, que tudo isso é obra de Deus, perfeita e impossível de estar errada,
Vamos lançar fora todo o nosso medo, vamos lançar fora todas as nossas dúvidas, toda a nossa fraqueza e entender que em nossa fraqueza se aperfeiçoa o seu poder. Por que Paulo fala, por que Paulo disse que Deus falou isso com ele? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo pediu para sua espinha na carne ser retirada. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza? Porque quando eu estou fraco, eu entendo que eu preciso dele. Que é o que está acontecendo com o mundo. O mundo agora está fraco, vendo a sua incapacidade, a sua impotência. É essa hora que a gente entende que, rapaz, como eu preciso de Deus. E é nessa hora que eu me torno um terreno fértil. Nessa hora que a semente em mim gera fruto. Nessa hora que o grão de mostarda vira uma árvore. E é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é que o poder de Deus estava fraco e ficou forte. O poder de Deus é imutável. O poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Porque agora eu sou fraco e estou entendendo. Quando eu estou fraco, eu entendo o quanto que eu preciso dele. Certo? Então, vamos sempre... Isso que a gente está fazendo aqui, estudando a Bíblia, é fazendo faxina no nosso coração. Lançando fora as coisas velhas e enchendo ele de coisas novas que são aproveitáveis, relativas à nova aliança, a aliança da graça em Cristo Jesus e da busca por santificação e consequência dessa graça. Certo? Algum comentário? Não? Tem 3 minutos e quase 4 minutos aí para encerrar o tempo. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso aí antes de a gente entrar no finalzinho do capítulo. Por mim, vai para o próximo já. Tá muito calado hoje, ó. Eu já tô só escutando. Beleza. Então, o capítulo finaliza com outro texto bem... Eu vou finalizar aqui, porque são 3 minutos só, aí vai cortar no meio. Eu vou finalizar e abrir outro de novo, tá? Só para a gente finalizar o capítulo. Como é? Comente o restante aí da palavra. Eu Deixa nada. ele descansar um pouquinho, né? Eu nada. O pregador é décimo. Deixa ele trabalhar, irmão. Pregador Ele descansar um pouco. Não interfira na obra do homem, não. Bom, já são 8h30, mas vamos finalizar, está acabando o capítulo já. O capítulo 13, finaliza com Jesus voltando para pregar na sua cidade, né? Depois que Jesus falou essas coisas aí, ele voltou para a sua terra e aí começou a ensinar na sinagoga. E aí a palavra nos conta que cadê? A palavra nos conta que Jesus começou a pregar lá na cidade dele, lá, em Nazaré, né, a cidade onde ele cresceu. E aí lá na sinagoga ele pregando e de repente as pessoas começam a ficar maravilhadas. Mas subitamente começam a falar, mas peraí, esse cara que tá falando aí, as pessoas estavam maravilhadas com a sabedoria que saía dele, né? Aí de repente, mas peraí, esse cara aí não é aquele cara que cresceu aqui com a gente? Filho de José, filho de Maria, esse moleque não é aquele que estava aqui outro dia, rapaz? Irmão de Tiago, irmão de Judas. As irmãs dele moram aqui ainda, as irmãs dele. Será que... Aí, ou seja, o cara começa a desconfiar porque era um moleque que ele viu crescendo outro dia, né? E aí eles começam a desacreditar do que Jesus vinha falando. E aí, o verso 57 diz, escandalizavam-se nele. E aí, depois assim, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Mateus nos conta aí que Jesus foi pregar na sua própria região e as pessoas não acreditaram. E por isso Jesus limitou voluntariamente o seu ministério naquela região, porque eles não estavam crendo. Mas eu queria partir aqui para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que nos conta essa história com um pouquinho mais de detalhes. Lucas 4. Lucas, lá no capítulo 4, a partir do verso 16, ele vai nos contar essa história aí. Ele vai dizer o seguinte, Jesus estava lá em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, e aí no dia de sábado, como era de costume dele, Jesus foi para a sinagoga para pregar, para ler a palavra, para pregar lá. Lembrando que o sábado era o dia sagrado, o dia, né, que eles iam para a sinagoga mesmo pregar. E é isso que Jesus estava lá no meio de todo mundo, Jesus levantou e foi ler a Bíblia que eles tinham naquela época, né? Que é do Velho Testamento,
Por isso que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, né, naquele momento ali. Então, Jesus pega a Escritura, que era o Velho Testamento, e começa a ler um texto de Isaías. E esse texto de Isaías diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus fala assim, olha, lê uma coisa que o pessoal conhecia. Lembre-se, essas pessoas, esses judeus, eles se baseavam no Velho Testamento. A Escritura Sagrada para eles era algo que eles realmente levavam a sério. Aí Jesus pegou, leu um trecho dessa Escritura Sagrada e diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, e obviamente que Jesus aqui não está falando só sobre dar vista aos cegos físicos, né, que não enxergavam, mas abrir os olhos daqueles que não viam as coisas, libertar os cativos. E aí, depois que Jesus fala sobre essa profecia de Isaías, na sequência, Jesus fala assim, essas coisas que vocês acabaram de ouvir estão se cumprindo hoje. Tipo assim, eu sou essa pessoa de que essa profecia fala, que o Espírito do Senhor está sobre mim e eu vim para fazer essas coisas. E a Bíblia nos conta, em Lucas não fala tanto, não, mas lá em Mateus fala que ele, ou ao contrário, não me lembro agora, que ele chegou a fazer alguns milagres, né? Só que aí, depois disso, o pessoal começou a admirar, porém também questionava. A mesma coisa que fala lá em Mateus, mas esse aí não é filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas, suas irmãs moram aqui com a gente? Tipo assim, começam a duvidar disso daí. E aí Jesus vai e fala assim com eles, fala assim para eles. Eu sabia que vocês iam me citar esse provérbio. Médico, cura-se a si mesmo. Tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faz aqui também na sua terra. Ou seja, Jesus fala assim, olha, eu já sabia que vocês iam dizer isso. Você chega para o médico e fala assim, médico, prova que você é bom e cura você mesmo. Certo? E depois fala assim, tudo aquilo que a gente ouviu que você fez em Cafarnaum, faz aqui também para a gente na sua terra. E as pessoas não acreditam em Jesus. As pessoas não creem. Jesus poderia fazer isso para fazê-los crer. Só que Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e a Bíblia diz aí que ele ficou impressionado, né? Obviamente que como ele já conhecia, teve impressionado. Aqui é uma linguagem que a gente chama de antropopática, em que se atribui a Deus, no caso de Jesus como Deus, um sentimento humano para que o ser humano que está lendo entenda. Então Jesus sabia o coração daquelas pessoas e sabia a incredulidade que estava ali. Então Jesus não quis fazer os milagres. Ele poderia fazer. Nada impede Jesus de fazer milagre quando ele quiser. Mas ele não quis fazer. Por causa da incredulidade daquelas pessoas. E aí, só que Jesus fala assim, ó, eu sabia que vocês iam me dizer esse provérbio. Sabe por que eu sabia que vocês iam me dizer que iam querer que eu curasse a mim mesmo para provar que o médico é médico e eu querer que eu fizesse aqui as coisas que eu fiz em Cafarnaum? Porque nenhum profeta ele tem honra na sua casa. O profeta ele é honrado em todos os lugares, mas na sua casa, na sua terra, ele não tem honra. A mesma coisa que ele falou lá em Mateus. Ou seja, Jesus passou por vários territórios ali da região da Judéia e estava sendo honrado em todos esses lugares. As pessoas estavam seguindo Jesus, mas na sua própria região ele estava sendo questionado. As pessoas não estavam acreditando nele. Por isso que ele fala, o profeta não tem honra na sua casa. E aí ele vai citar 2 exemplos. Ele vai dizer assim, da mesma forma já aconteceu no passado, no tempo de Elias, em que o céu ficou fechado por 3 anos e meio e assolou uma grande fome naquela região, com certeza havia aqui em Israel várias viúvas necessitadas, várias viúvas que não tinham seu marido para sustentar a sua casa, então estavam passando fome mais do que a população em geral. Então várias viúvas havia em Israel. Contudo, só procurou Elias uma viúva da região de... Como é o nome do lugar? Sarepta, na região de Sidom. Ou seja, é uma região que não é de Israel. Eles procuraram, não é da Judéia, eles procuraram, só ela que é de fora dos israelitas procurou a Elias. Por quê? Porque Elias não era honrado pelos seus próprios conterrâneos, pelos israelitas. E isso já aconteceu com Elias, Jesus fala. Depois ele fala assim, já aconteceu com Eliseu também. No tempo de Eliseu, com certeza havia em Israel muitos leprosos, muitos que precisavam ser curados da lepra. Mas ninguém procurou Eliseu, a não ser Naamã. Naamã foi o único curado, porque ele foi o único que procurou Eliseu. E Naamã não era judeu, Naamã não era israelita, Naamã era sírio. Ele era o capitão do exército da Síria, o general do exército da Síria. E ele foi lá para procurou Eliseu, que era um profeta israelita. Ou seja,
os leprosos de Israel não deram honra ao profeta de Israel, mas o leproso da Síria veio e honrou e foi curado. Então Jesus falou assim, como isso já aconteceu outras vezes, eu já sabia que ia ser assim, certo? Então, assim, a incredulidade de vocês já é algo que eu já sabia que ia ser assim, eu já sabia que vocês iam me dizer isso. Por isso Jesus não fez ali muitos milagres. Ou seja, Jesus queria dizer assim, o seu povo, a ingratidão deles, a incredulidade deles era evidente ali por conta da sua cegueira pela religião. Eles eram religiosos, mas eles não reconheceram o Cristo tão profetizado nas Escrituras que eles tanto defendiam. Eles não reconheceram porque a cegueira religiosa deles era exuberante, eles não conseguiram enxergar. Jesus já sabia que seria assim. Né? Era a mesma coisa que acontecia com os fariseus. Quando Jesus contou esses dois exemplos, o povo, lá em Lucas nos conta que o povo ficou tão furioso com ele que levou Jesus para o topo da cidade. A cidade de Nazaré era construída em cima de uma montanha, eles levaram Jesus na sua própria casa, na sua própria cidade. Eles pegaram Jesus, levaram para o topo da montanha para empurrar Jesus lá de cima e matar. Mas Jesus também, conhecendo o desejo de seus corações, conseguiu ali se desvencilhar, passou por entre eles e saiu dali, da presença deles. E aí eu fico pensando assim, tem hora que eu me pego, não sei se vocês, né? Tem hora que eu me pego um pouco frustrado no sentido de que, rapaz, parece que eu tenho uma vontade de falar de Deus, só que parece que não gera fruto nenhum. As pessoas não escutam muitas vezes. Rapaz, Jesus, o maior pregador de todos os tempos. Impossível existir alguém que pregue Jesus, que pregue igual Jesus, porque ele prega a si próprio. Na sua própria casa, alguns não ouviram. Por que eu queria que comigo fosse diferente? Claro que não vai ser. E isso nos encoraja, porque, mais uma vez, eu me lembro, não sou eu que faço nada, não sou eu que tenho capacidade de fazer ninguém entender, não sou eu que tenho capacidade de fazer o Espírito entrar no coração de ninguém, não sou eu que tenho capacidade de converter ninguém. É o próprio Espírito que faz isso. Só que ele faz como? Através da nossa pregação. Através da rede que a gente lança, através da semente que a gente semeia, né? A nossa função é jogar. Então, muitas vezes, eu me pego frustrado porque num grupo de sei lá quantas pessoas, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas assistindo essa reunião, esse debate. Eu poderia me frustrar, rapaz, tudo que a gente está fazendo, nada está gerando efeito, mas não sou eu que tenho que gerar o efeito. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ordenou fazer, pregando o Evangelho. E não eu, né? Todos nós que estamos aqui. Estamos fazendo a nossa parte. O departamento está tentando fazer a sua parte. E eu estou falando isso não é para apontar e acusar os jovens daqui, não. É para que cada um, no momento em que tiver a chance de falar de Jesus, ainda que não pareça ter resultado, não se frustre, porque o próprio Jesus foi negado pelos seus. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele pregou o Evangelho, ele pregou as boas novas. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lançar a rede e o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo vão se encarregar de colocar dentro da rede os peixes que eles querem que entre na rede. Simples assim. Tá? Então, esse é o nosso um ensinamento que eu acho que esses parábolas e esse final do capítulo nos faz aí. Nós devemos lançar a rede. Lancemos a rede, joguemos as sementes e o Senhor se encarregará de dar o resultado dessas pregações, dessa semeadura e dessa pescaria, vamos dizer assim. Amém? Era isso que eu acho que esse capítulo queria dizer para a gente. Acho que eu finalizo por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu não. Não, beleza. O que eu queria dizer é assim, que a salvação ela vai ser individual, né? Cada um tem que fazer sua parte, procurar buscar a Deus de todas as formas. E esse tempo que a gente está vivendo, essa pandemia, né, que veio, temos que tirar uma lição, né, sobre isso. Porque tá aí a doença, mas a gente tem que ver o lado bom também, que nesse momento a família uniu mais. As pessoas tá dentro de suas casas, mas está pensando em coisas que não fazia antes. E que eu creio que depois que passar, acho que vai fazer a diferença, né? Buscar mais Deus sempre e fazer certas coisas que não fazia antes
e que essa doença está servindo de lição, né? Eu creio que muitos estão pensando dessa forma. Eu estou pensando, né? Com E que certeza. Deus seja a nossa fonte de riqueza, buscar Deus em primeiro lugar, porque eu conheço muitas pessoas que acham que a riqueza, que os bens materiais, né, valem mais que qualquer outra coisa, sendo que aqui vivemos de passagem e a gente tem que ver que a maior riqueza vai ser a vida eterna, ao lado de Cristo. E essa é o ensinamento que Jesus deixou para a gente, né? Com certeza. Só isso. Agradeço pelas palavras de hoje. Nós que agradecemos a participação. Se algo que eu posso aprender diante dessa pandemia que o mundo está vivendo, se eu puder resumir nosso aprendizado em uma frase, eu resumiria assim: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para tudo na minha vida, para tudo, para tudo, para tudo. Principalmente para a minha salvação. Então, no aspecto que você falou aí, a salvação é individual, porque assim, a salvação de um não passa para o outro, a salvação do pai não passa para o filho. A relação de cada um com Deus é de um para um, né? Mas a salvação não depende do indivíduo. A salvação, como eu falei, a única coisa que a gente pode, a única coisa que eu contribuo com o processo de salvação é o pecado que faz essa salvação ser necessária. A minha parte é só a parte ruim. Em tudo eu dependo de Deus. A salvação ela é feita totalmente e exclusivamente por Deus. Agora, uma vez salvo, a pessoa que fala assim, é um tema complexo. Não, mas a pessoa, se a salvação é toda de Deus, então o cara que é salvo, ele não precisa ter obras boas, ele não precisa agir com amor, ele já está salvo por Deus. Essa que é a questão. O cara que escolhe não viver por amor é um sinal de que ele não é salvo. O cara que escolhe fazer coisas ruins, acreditando que a salvação vem de Deus e ele já está salvo, ponto, se ele pensa assim, atesta que ele não é salvo. Certo? Então, assim, as nossas boas obras, nossos atos de amor atestam, comprovam a nossa salvação. Ela é completamente feita por Deus. O ser humano não tem... Paulo diz, não por obras para que ninguém se glorie, mas por fé, e a fé é dom de Deus e ponto final. Simples assim. Por isso que nós devemos buscar de Deus o entendimento, a orientação, a interpretação, a fé, o desejo de te adorar, tudo isso é Ele que nos concede. Desde que a gente se humilhe para Ele, reconheça a nossa dependência de que Ele nos dê essa graça, esse privilégio e, por consequência, viva em concordância com isso. Jesus é prova disso, né? Prova de amor. Temos que buscar sempre isso, né? Amor um pelos outros, amor por Deus. Amor define tudo. Jesus amor, é amor. Amor seria uma palavra que resume toda a Bíblia. Uma palavra só resumiria em amor. E curioso... Pode falar, Dani. Já terminei, agora pode falar aí. Curioso que você está falando, Jesus resume amor, Jesus é o resumo de amor mesmo, e assim, detalhe, Jesus demonstrou seu amor sendo ele puro por nós que somos impuros. Veja que nós impuros demonstrarmos amor pelos impuros é muito mais lógico, vamos dizer assim. Jesus demonstrou o amor dele sendo puro e perfeito por nós quando éramos ainda pecadores, como Paulo falou. Né? Então é um amor assim indescritível, né? Indizível, como em algumas palavras da Bíblia fala. Eu assim, pode falar, não. Daniel. Não foi assim como em questão quando você está salvo em Cristo, você reconhece que você é salvo em Cristo, sim, mediante da graça, não merecimento de si próprio. A partir do momento que você é salvo, você leva a salvação ao próximo, né? Então, não tem como você ser salvo e não ter o desejo de levar a salvação àquele que está perdido. Então, a salvação em você em si próprio gera a salvação ao próximo. Então, você leva a salvação, você leva a palavra, você leva o ensino. Isso de convicção sua mesmo, você ser salvo, levar a salvação. Como você passa por algo bom, você quer compartilhar aquela coisa boa que você conviveu. Assim como Deus faz um milagre na sua vida. Quando você é abençoado, você quer contar aquela bênção, você quer contar aquele milagre que Deus fez em si. E assim, quando você é salvo, você tem a alegria da salvação. Então você quer transbordar essa alegria dentro de você, para as pessoas em volta. Para essas pessoas serem atraídas para perto e ser salvos também, assim como você é salvo em Cristo. Só complementando mesmo.
Com certeza. Um dos sinais da salvação de alguém, que eu entendo, concordo plenamente com você, é o desejo de que os outros também sejam salvos. Que a salvação, a certeza da salvação, gera em você um alívio tão grande, rapaz, tão grande, uma sensação de tranquilidade tão grande que você precisa que os outros também tenham isso. Rapaz, olha só, aí você vê alguém sofrendo, você fica angustiado porque você quer que a pessoa sinta o mesmo que você sente de salvação. Não quer dizer que o salvo também não passa por dificuldades, não quer dizer que o salvo também não passa por provações, porque ele não é perfeito. Ele é salvo, mas ele não é perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não precisava de Jesus. Ele precisa de Jesus justamente porque ele não é perfeito. Só que ao não ser perfeito, os seus atos, as suas escolhas erradas geram consequências. Então ele também sofre. Mas Jesus o acompanha no sofrimento, o leva à correção, o leva ao arrependimento, né? Mas um dos sinais de alguém que é salvo é esse aí que Daniel falou mesmo. É você desejar que os outros também conheçam essa salvação. Mãe, você ia falar? Dani falou assim, eu penso assim que Deus permitiu isso para a gente refletir. Eu entendo que não há uma outra hipótese, Dani. Eu vi esses dias, recentemente, uma frase no Instagram que dizia assim: Deus colocou toda a humanidade no cantinho do pensamento. E é isso mesmo, estamos todos pensando, né? Refletindo sobre tudo que está acontecendo. E a gente sabe que nem todos vão refletir, vão chegar ao entendimento, nem todos vão ser alcançados, né? Com essa situação que nós estamos vivendo, e sabemos que talvez seja, a gente não sabe o dia de amanhã, talvez seja necessário outra situação, talvez mais forte que essa, a gente não sabe. E é por isso que a gente tem que cuidar da nossa fé, né? Praticar a nossa fé, nos aproximarmos mais de Deus. Quando você falou também no início sobre a sua fé, você falou assim, antes eu era uma pessoa que não tinha fé e tal, e hoje eu tenho fé. Hoje você mostra que já teve as suas experiências de fé com Deus. E, assim, eu quero dizer que tudo, eu te digo isso com certeza, todas as coisas que a gente vive hoje, né, que a gente já viveu, que a gente vive hoje, nos prepara para o dia de amanhã. A gente precisa ser grato a Deus pelas coisas ruins, pelas coisas boas, e elas nos ensinam para o dia de amanhã. Você viveu situações difíceis e você superou, porque hoje você tem uma fé que você não tinha antes. Então, pratique a sua fé, busque ao Senhor, porque amanhã você pode viver uma situação mais forte, mais difícil, mas foi essa situação que você viveu agora que Deus te provou que você tem fé, que Ele está com você e que você só precisa, você no caso todos nós, né, só precisamos buscá-los e confiar nele. A gente tem que estar vencendo o medo todo dia, através da nossa fé, e não deixar ele tomar conta da nossa vida. Então, assim, a gente sabe que vamos ter dias difíceis, mas vamos refletir hoje, no momento que nós estamos vivendo, e buscar Deus, fortalecer a nossa fé hoje, porque ao amanhã a gente não sabe como vai ser. Mas seja ele como for, venha o que vier, Deus estará conosco em todo o tempo. E a gente precisa realmente, a cada dia, se fortalecer. Oportunidades, muitos têm, né? Como essa, como o Décio falou aqui. São poucos que estão aqui no grupo. Oportunidade, existem muitas, mas nem todos aproveitam a oportunidade. Então, que a gente possa se fortalecer em Cristo, aproveitando o momento de dificuldade que a gente está vivendo, porque o amanhã a gente não sabe. A certeza que a gente tem é que Deus está conosco. Amém? Amém. Amém. Ok, então vamos finalizar. Agradeço mais uma vez aos que participaram aí. O que a gente vê, na verdade, é que sempre são os mesmos, né? Fiéis aí que estão aqui. Eu fico muito grato pela vida de vocês.
honestamente eu falo aqui, aquilo que eu falei, eu repito, se tiver um de vocês aqui para a gente fazer a reunião, para mim, vale o mesmo tanto que se tivesse o grupo todo. Eu fico triste porque outros não querem, talvez não demonstrem o mesmo interesse, não sei, né? Se não podemos julgar, mas a gente observar assim que toda semana sempre tem aqueles que estão sempre. Tem alguns que de vez em quando aparecem e tem outros que nunca aparecem, enfim. Deus sabe todas as coisas aí. Eu só quero dizer só que eu fico muito feliz pela vida de vocês e contem conosco aí. O que eu ia falar assim, que eu vou me comprometer agora assim a participar mais das reuniões. Estou começando agora há pouco porque aconteceu algumas coisas e não tinha como eu participar. Igual hoje mesmo, eu já cheguei aqui atrasada, aí eu tomei um banho ali, falei, deixa eu participar, já entrei atrasada. Mas eu vou me comprometer a participar e é isso. Obrigada aí às palavras de Márcia e que Deus abençoe todos vocês. A gente sabe que, para todos que estão participando aqui, tem o dia do imprevisto, né? Teve aquele dia do imprevisto ano passado para a Décio, que surgiu a cirurgia, ele teve que ir. Aquele dia também você precisou sair, teve imprevisto. Tem dia que um não pode, surgem os imprevistos. Mas, assim, a gente percebe, assim, como o Décio falou, a gente não pode julgar, a gente não sabe o que está acontecendo, mas, assim, a gente pode planejar isso. Se a gente sabe que, inclusive, foi colocado no grupo aquele dia, né, foi discutido qual o melhor dia para todo mundo. Então, assim, é um dia na semana, em um horário determinado ali, que você pode se programar para participar ou não. Então, eu acho que daria para o pessoal, mas vamos deixar isso com cada um, né? Cada um dá conta de si. E é isso aí. Meu objetivo não foi nem falar dos outros mesmo, não. Acabei falando, mas o meu objetivo era falar de vocês que estão aqui, que eu estou muito feliz e que Deus continue nos unindo, né, com esse mesmo pensamento e aprendendo mutuamente. Vou falar assim para você, Décio. Igual você falou, e quando tiver um, você estaria presente. Quando chegar este momento, se chegar este momento, você se lembra como Deus mesmo, Jesus mesmo fala. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, aqui, não estamos fisicamente juntos, mas estamos interligados na palavra, né? Deus está presente no meio. Não lembra disso. Não esquece, não. O que Jesus quer dizer justamente acho que esse é o objetivo, né? De que não importa a quantidade ali, né? Mas, apesar de que a gente sabe que Jesus está presente, se eu estiver sozinho, Jesus está presente. Mas o que ele quer dizer com essa palavra é que a gente não deve se frustrar com uma situação como essa, por exemplo. Exatamente. E o que ficou muito calado hoje deve orar encerrando. Meu Deus do céu! Mas eu fiquei para não sobrar pelo mesmo, amor. Que coisa. É o quê, menino? Amém? Eu resmunguei um pouquinho aqui de baixo. Não vai orar. Vai lá. Pois bem. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de interação em que temos, assim como disse Dan, não estamos fisicamente juntos, mas interligados na palavra. Agradeço e que o Senhor venha sempre proporcionar esse momento a nós. E unirmos mais para podermos vencer esse momento difícil e estarmos todos juntos de novo. Obrigado, Senhor, por Décio que trouxe tudo, né, assim, de certa forma, e abençoe para estar sempre motivado, assim, a ajudar a gente trazendo esses estudos. Amém. Agradeço a todo mundo que veio presente e abençoando nossas vidas, ó Pai. Agradeço desde já tudo e ao nosso próximo também já quero agradecer, pois grande é o Senhor e grandes suas obras. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite e qualquer coisa estamos à disposição e até a próxima, viu? Amém. Paz, Senhor, gente. Boa noite.